O nosso protagonista, chamado Yu, acabou descobrindo que possui uma doença terminal sem cura. Após isso, ele se trancou no seu quarto e passou o resto da sua vida jogando um jogo chamado Inner Lunatic. Para sua surpresa, após morrer, ele acaba reencarnando dentro desse jogo. Entretanto, ele estava no corpo do jovem mestre chamado Kinox, o vilão da história. E para piorar, ele tinha um efeito negativo chamado Tempo Limite, com seus dias de vida contados. Agora, com seu conhecimento, ele vai ter que encontrar uma forma de sobreviver neste novo mundo. Esta é a parte 11. Se ainda não viu as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O último membro do grupo, chamado Pel, se apresenta e está ansioso para trabalhar com todos. Eleanor também se apresenta e espera que todos trabalhem duro. Talia se apresenta em seguida, contente por fazer parte do grupo. Yu questiona se realmente precisa se apresentar, dizendo que só espera que não seja um fardo e que todos consigam andar com as próprias pernas. Pouco tempo depois, o instrutor comenta que parece que todos estão em um grupo e esperam que se conheçam bem até a próxima semana. Ele também informa que os grupos atuais permanecerão os mesmos até o fim do semestre. Em seguida, declara que a classe está dispensada. Yu comenta baixinho que esse cara é um velho maluco. Talia responde que acha que Kinox apenas pensou alto. Yu confirma e diz que queria que ele ouvisse. Talia comenta que não acha que é uma boa ideia xingar o professor. Yu, com indiferença, diz que tanto faz, já que o grupo foi formado mesmo, enquanto começa a sair. Antes de sair, Talia pergunta como está a agenda das aulas dele, dizendo que não está perguntando isso por nenhum motivo especial. Yu pensa que não pode acreditar que ela acabou de perguntar isso, pois é óbvio o que ela quer. Talia se aproxima e insiste, dizendo que só está curiosa. Yu então questiona se ela está tentando descobrir quais são as matérias mais fáceis para conseguir notas maiores, e ela realmente acha que ele vai dizer isso de graça. Rapidamente, Talia nega. Yu, determinado, pensa que não vai deixá-la enganá-lo para conseguir informações gratuitas. Isso nunca vai acontecer. Após esses eventos, no quarto distrito da academia, Lovilha comenta que, como esperado, a academia exige a compra de muitas coisas, como grimórios, equipamentos e livros. Ela acredita que há uma razão para dizerem que plebeus terão dificuldades em se graduar devido aos custos, e o responde que isso não afeta. Ele pensa que, de qualquer forma, se alguém tem talento para se graduar nessa academia, será capaz de conseguir muitos patrocinadores, mesmo sendo plebeu. A menos que o talento seja completamente inútil, é pouco provável que o dinheiro se torne um problema. Em seguida, eles ouvem alguém gritando e chamando outra pessoa de canalha pobre, mandando-o voltar imediatamente. Lovilha comenta que o ambiente está ficando um pouco barulhento, e o responde que este é o distrito onde todo tipo de pessoa se reúne, afinal qualquer coisa pode acontecer. Ele diz que não precisam se preocupar com eles. No entanto, ao olhar para a multidão, Yu rapidamente reconhece uma pessoa. Um homem está gritando para que saiam se não vão comprar nada, pois estão bloqueando o caminho de quem realmente quer comprar. Yu reconhece que a pessoa com quem o homem estava brigando é o filho de uma das 3 famílias da escuridão, o jovem patriarca da família Marvas, Leon von Marvas. Provavelmente ele está pobre agora porque sua família faliu. Yu comenta que, apesar de tudo, Leon é uma pessoa gentil e espera que ele consiga superar essa situação. Leon então se desculpa, explicando que só estava cobrando um preço justo. O outro homem questiona como isso é razoável, afirmando que Leon só estava segurando e pesando os mesmos itens. Ele manda Leon parar de falar como um idiota e desaparecer, comentando que os padrões de Elden caíram ao ponto de aceitarem mendigos. Irritado, Leon começa a usar sua habilidade e diz que, mesmo que sua família esteja pobre, ele não pode perdoar alguém por chamá-los de mendigos. Surpreso, Yu se pergunta se Leon enlouqueceu. Ele pensa que Leon não deveria estar fazendo isso, mesmo que tenha sido provocado. Com tantas pessoas no Distrito 4, Leon ainda decide usar sua mana para invocar magia negra. Em seguida, Leon convoca 2 esqueletos,
Lovilha pergunta a Yu para onde ela estava indo. Yu responde dizendo que essa criança enlouqueceu de vez. Ele percebe nos olhos de Leon que ele está prestes a causar problemas e precisam detê-lo. Lovilha, surpresa, pergunta como Yu sabe disso só de olhar para os olhos de Leon. Yu responde que sabe porque os vê constantemente. O vendedor, assustado, pergunta se Liu enlouqueceu e se ele sabe o que acabou de fazer. Logo em seguida, Yu se aproxima e diz ao vendedor para sair dali imediatamente, a menos que ele queira morrer. O vendedor, irritado, questiona por que deveria fazer isso, chamando-os de patifes e pergunta como ousam desafiá-lo. Antes de ele terminar de falar, Yu responde que isso é ridículo, retirando o capuz e perguntando se realmente precisa dizer quem ele é. Em outro lugar, Thalia fala para sua empregada que, mesmo estando no grupo de Equinox, ele ainda não lhe disse como é sua agenda de aulas. Ela questiona se ele está sendo tímido por causa da sua puberdade. Thalia pede a sua empregada, Emma, para responder. Emma diz que não tem como saber o que Equinox está pensando, sugerindo que Thalia se acalme um pouco. Thalia comenta que tentou ser o mais madura possível, não julgar as pessoas facilmente e não atrapalhar Equinox, mas ainda assim ele parece tão distante. Emma pensa que Thalia pode ficar deprimida por alguns dias se continuar nesse ritmo, e se pergunta o que deveria fazer. Se ela soubesse que isso aconteceria, ela não teria falado bem do mestre Equinox para Thalia. Um pouco no passado, Thalia pergunta a Emma por que seu noivo é tão frio com ela. Emma responde que era porque ele estava passando pela puberdade, explicando que os garotos normalmente agem assim, resmungando o tempo todo e sendo frios com as outras pessoas. Emma reflete que foi a partir desse momento que Thalia começou a desenvolver mais sentimentos por Equinox. Na época, ela não pensou que isso se tornaria um grande problema, mas agora se pergunta se deveria ser mais cuidadosa com seus conselhos. Logo, confirma essa ideia, pensando com certeza que a senhorita Thalia definitivamente gosta do mestre Equinox. E já que as coisas chegaram a esse ponto, Emma diz a Thalia que não sabe o que Equinox realmente sente. Thalia, surpresa, pergunta o que Emma quer dizer com isso. Emma responde que, sendo noivos, talvez Equinox esteja agindo dessa maneira para manter uma linha clara entre sua vida pessoal e a vida acadêmica. Thalia, bastante feliz, agradece, dizendo que já sabia que Emma era muito experiente em relacionamentos, até parece uma mestra de namoros. Thalia diz que continuará pedindo conselho sempre que surgir uma dúvida. Emma, por outro lado, pensa que sente muito, pois nunca namorou ninguém antes. Nesse momento, alguém bate na porta. Emma pergunta por que essa pessoa está ali. Eleanor se apresenta, dizendo que faz parte do grupo de Thalia na classe de combate mágico, e que estava se perguntando se Thalia estaria disponível por um momento. Emma responde que, se Eleanor não marcou horário com antecedência, deveria agendar para outro dia. No entanto, Eleanor explica que veio falar sobre Equinox Renhabu. Em seguida, Eleanor comenta com Thalia que é a segunda vez que se encontram naquele dia. Voltando a Yu, ele pergunta novamente se realmente precisa dizer quem ele é. O vendedor reconhece seus cabelos brancos e olhos roxos, perguntando se ele é aquele da família Renhabor que foi admitido na academia. Yu responde que não gosta de ficar repetindo. Rapidamente, o vendedor se desculpa, dizendo que não o reconheceu por causa do hobby que estava vestindo. Yu apenas manda o vendedor desaparecer, dizendo que estava sendo generoso e que espera não precisar repetir isso uma terceira vez. O homem confirma e, assustado, começa a sair rapidamente. Liu então interrompe, dizendo que estava conversando com aquele homem. Em seguida, um dos esqueletos de Leon avança em direção a Yu. Com rapidez, Yu usa seu poder para parar o esqueleto e questiona se Liu costuma usar magia negra para conversar. Logo após, com um golpe de seu poder, Yu destrói o esqueleto. Ele pergunta por que Leon não pede logo para a família imperial prendê-lo de uma vez. Leon, reconhecendo o erro, diz que entendeu. Admite que, sendo ilegal para as crianças aprenderem magia antes da fase adulta, ele não deveria ter feito isso e que não pensou a tão longo prazo. Leon se desculpa. Yu diz que, se ele entendeu a situação, deveria comprar o que queria e sair dali.
E, se não tiver dinheiro suficiente, poderia usar isso. Ao abrir a bolsa que Yu lhe entregou, Leon vê que estava cheio de moedas. Leon questiona por que Yu está o ajudando, dizendo que se ele está tentando colocá-lo em dívida, isso não vai funcionar. Yu responde que essas moedas não são nada para ele, mas admite que não pode negar que não tem segundas intenções com isso. Leon apenas diz que está tudo bem e em seguida defaz sua magia. Logo depois, ele fala que então supõe que esse dinheiro é para ele ficar de boca fechada. Ele também comenta sobre o poder dos mortos-vivos, dizendo que sente o poder único da família Marvas vindo dele. Logo em seguida, Liu começa a usar seu poder na moeda, afirmando que está quebrando o acordo e pergunta por que Yu possui o poder da sua família. Em outro lugar, Thalia diz que Eleanor tinha mencionado que queria falar algo com ela e pergunta o que seria. Eleanor, por sua vez, fica surpresa com a reação de Thalia, que é bem diferente do que ela esperava. Thalia estava bastante elegante, o que faz Eleanor se perguntar se Knox tem sentimentos por ela. No entanto, ela logo descarta essa ideia, pensando que alguém como Knox provavelmente vê o noivado apenas como uma restrição. Decidida a ser mais direta, Eleanor fala que Knox é uma pessoa perigosa. Primeiro, ele é o filho de uma das 3 maiores famílias das sombras, e também há muitos rumores sobre o comportamento dele. Thalia responde que não acha que Knox seja uma má pessoa. Nesse momento, Eleanor relembra os momentos do seu passado, quando foi humilhada por Knox, e se pergunta se outras pessoas pensam como Thalia. Eleanor reflete que Thalia é realmente uma garota estranha e se questiona por que uma pessoa tão honesta quanto ela gosta de alguém como Knox, que, na sua opinião, é um zero à esquerda. As emoções que Eleanor sente nos olhos de Thalia parecem transmitir hostilidade e raiva em relação a ela. Thalia, querendo esclarecer, diz que, embora Knox possa ser um pouco estranho, ela não acredita que ele faria algo ruim, mesmo que seja facilmente mal compreendido devido a seu jeito frio de agir com os outros. Essa é apenas uma pequena parte de quem ele é. Eleanor comenta que ouviu falar sobre o noivado entre ela e Knox, mas afirma que isso não é motivo suficiente para ficar ao lado dele. Ela diz que Thalia sabe disso também, lembrando que diálogos de noivado entre famílias nobres podem mudar rapidamente. Thalia então responde que não é por causa do noivado que ela confia em Knox. Eleanor, ainda cética, comenta que as pessoas não mudam facilmente. Thalia concorda que isso pode ser verdade, mas pede para que Eleanor se lembre de uma coisa: Knox salvou sua vida, e se não fosse por ele, ela com certeza teria morrido. Thalia acredita que Eleanor já sabe disso também, então questiona por que ela ainda suspeita de Knox. Eleanor apenas responde que acha que falou besteira e diz para encerrar a conversa por enquanto. Ela agradece pelo tempo de Thalia. Thalia, por sua vez, diz que está tudo bem e se despede. Pouco tempo depois, Rick chega e pergunta se a conversa não foi boa, já que é raro ver Eleanor incomodada. Eleanor pergunta o que ele acha que é a coisa mais importante para um comerciante. Rick responde que, claro, são os olhos cautelosos e duvidosos em relação aos outros. Eleanor reflete que a capacidade de duvidar foi o que lhe deu o apelido de Raposa da Riqueza e Estrela do Mundo Financeiro. Ela se questiona se Knox realmente mudou, mas rapidamente nega, comentando que não há chance disso ser verdade após tanto tempo. Voltando a Yu, Leon começa a liberar seu poder, e Yu grita para os outros saírem rapidamente dali. Em questão de segundos, Yu percebe que o poder de Leon estava crescendo e que acabou preso em uma barreira mágica. Ele pensa que a situação ficou complicada. Não importa o quão obcecado pelo dinheiro Leon seja, seria impossível para ele manter em segredo que também sabe usar o poder de sua família. Leon diz que, se Yu queria negociar com ele, deveria ter trazido algo mais adequado para a negociação. Yu responde que Leon está sugerindo que ele deveria ter feito uma proposta que envolvesse a família dele, duvidando que Leon trocaria algo por isso. Leon então comenta que Yu fala como se o conhecesse muito bem. Yu menciona o nome Leon Marvas, lembrando que a família de Leon é uma das 3 maiores famílias das sombras. Assim como os Renhabu, eram famílias de grande influência.
Leon interrompe dizendo que não gosta de ouvir Yu falar como se isso fosse no passado. Yu afirma que Leon já sabe que sua família não é mais a que costumava ser e menciona o nome Sylvester. Yu diz que sabe que aquelas pessoas usaram a guerra de território para derrubar o patriarca da família Marvas e tomar a maior parte do território da família. Leon questiona se Yu está tentando usar o fato de que tem mais informações do que ele, talvez em consideração ao desejo de vingança. Yu responde que não está lutando por vingança. O que ele quer é o renascimento da família Marvas, para que Leon, como o jovem patriarca, seja reconhecido e para que sua família alcance novamente o topo do continente. Yu então questiona se esse não é o verdadeiro objetivo de Leon. Leon, surpreso, diz que isso não é nada mal e admite que Yu realmente parece conhecê-lo muito bem. No entanto, Leon ainda pergunta como Yu conseguiu o poder da família Marvas. Yu responde que obteve esse poder por acaso e só recentemente descobriu que ele estava relacionado à família Marvas. Leon, após ouvir isso, diz que acredita nele. Yu, curioso, pergunta se Leon não vai fazer mais perguntas. Leon responde que Yu já lhe deu a resposta que ele queria. Yu percebe que o que Leon realmente queria saber desde o início não era como ele conseguiu o poder da família Marvas, mas sim o quanto Yu sabia sobre ele e por que decidiu interferir nos seus assuntos. Leon desfaz a barreira e diz que está feliz por ter obtido sua resposta. Ele agradece pela ajuda de Yu e garante que retribuirá no futuro, contanto que isso não envolva dinheiro. Yu responde que ele não precisa se preocupar, pois não espera nada em troca. No dia seguinte, Yu reflete que finalmente chegou a este lugar. A salvação, a luz e túmulo de Quinox era o momento de fortalecer o Templo do Gênio. Entre todas as habilidades de Inner Lunatic que possuem o traço de gênio, essa é considerada a mais forte de todas. Ele considera isso como uma espécie de DLC, conteúdo adicional para Inner Lunatic. Na sua vida passada, ele só conseguiu essa habilidade após zerar o jogo 10 vezes, e ela só pode ser obtida quando o personagem tem pelo menos 2 traços de gênio. No início, para ele, era apenas um jogo que gostava de jogar, então não sabia que havia na DLC quando a comprou. Se não fosse por aquela decisão, ele já teria morrido muitas vezes até agora. Pensar nisso o deixa arrepiado. A reitora então aparece e diz que ele se saiu muito bem dessa vez. Ela comenta que sua família parece ter criado um monstro todo esse tempo. E o surpreso responde que não pode acreditar que ela está o chamando de monstro tão descaradamente. E pergunta se ela não acha que passou um pouco dos limites. A reitora, no entanto, responde que não disse nada de errado. Ela pergunta, retoricamente, como mais poderiam explicar o fato dele ter lutado com um troll de gelo de forma tão calma. Ela questiona por que alguém tão habilidoso como ele seria considerado um inútil, e diz que não consegue entender isso, independentemente de quanto pense sobre o assunto. Ela sugere que pode ser por causa do Imperador da Espada, Tel von Renhabo, que tem um péssimo julgamento de caráter, mas logo descarta essa ideia. Yu percebe que a reitora está começando a suspeitar dele, o que considera perigoso, mas também esperado, já que o verdadeiro Quinox era de fato um inútil. Nesse momento, ele ativa sua habilidade de mestre da atuação e pensa que agora esse não é mais o caso. O sistema informa que ele não está mais abalado. Yu então responde que, independentemente do tipo de pessoa que ele foi no passado, não acha que isso deve importar para ela. A reitora concorda e pergunta como ele sabia. Ela comenta que o talento dele a deixou bastante empolgada, a ponto de fazê-lo se tornar muito interessante para ela, ao ponto de quase querer pegá-lo só para si. E o desconfortável diz que isso não é algo apropriado de se dizer e que vai fingir que não ouviu nada. Ele também menciona que percebeu que ela estava o seguindo depois de mudar de aparência. A reitora começa a rir e pergunta provocando se ele realmente notou. Ela então o desafia a ver por quanto tempo conseguirá esconder coisas dela. Por fim, Yu pensa que está finalmente prestes a conseguir o que deseja, o pergaminho de fortalecimento de habilidade. E assim chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido.
Não se esqueça de deixar o like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!